Capítulo 28. Eu quero 2 costeletas de carneiro, aquelas, as maiores, essas, e meio quilo de cebolas, um maço de salsinhas e 250 gramas de manteiga. Você também colocou a farinha de aveia, não é? Sim, senhora Owens, disse Fiona, pegando as mercadorias da cliente em sua loja superlotada. Sim, querido, traz mais maçãs. Ela gritou para o irmão. Ele despejou os limões que carregava numa caixa e correu de volta para o porão. Ela se sentiu agarrada pelo cotovelo. Eu quero um pouco do seu chá, querida. Tenho um cupom do seu folheto. Cupom vale 125 gramas, não é? Não acabou tudo, não é? Era Julie Reynolds, que morava na mesma rua. Senhorita, senhorita, chamava uma outra voz. Eu quero um pouco do bolo madeira antes que acabe. É para já, madame, respondeu Fiona, e virou-se de volta para a senhora Reynolds. Não se preocupe, senhora Reynolds. Tenho mais 2 caixotes de chá no porão. Só me dê um minutinho. Fiona ouviu uma batida brusca. Rapaz, você pode me servir farinha de trigo? Por favor. Era uma senhora batendo no balcão com o cabo da bengala. É para já, minha amada, disse Nick, virando-se para Fiona. Ele pesava meio quilo de maçãs enquanto ela escolhia cebolas num cesto. Eles negociavam com alegria e rapidez. Meu Deus, a loja está lotada. Estou com um monte de cupons dos folhetos no meu bolso e um bocado na caixa registradora. Logo, logo, vai precisar ter um outro caixote de chá no porão. Quantos anúncios você colocou? Só um no jornalzinho do bairro. Todo esse movimento por conta de um único anúncio? O Nate está certo, publicidade realmente funciona. Ele se apressou em efetuar a venda das maçãs, e Fiona agradeceu pela presença dele ali. Estaria perdida sem a sua ajuda. Ele era tão charmoso e sociável, as mulheres o amavam, e ele se deleitava em representar o papel de vendedor. Era um outro jogo, uma brincadeira que Nick, uma criança grande, adorava. Ela pesou e embrulhou as costeletas, a manteiga e as cebolas, pôs os embrulhos junto ao saco de farinha de aveia e finalizou o pedido com um maço de salsinhas. A senhora já provou nossos biscoitos de gengibre? Ela perguntou para a senhora Owens, oferecendo-lhe um. Eles são uma delícia. Eu não consigo afastar o cime do pote, ela acrescentou, já avisada de que a senhora Owens era uma mãe que adorava os seus 5 filhos, na expectativa de aumentar pouco mais a conta. São caseiros? Perguntou a mulher, saboreando a prova que Fiona lhe dera. Praticamente acabaram de sair do forno. Quem os fez foi Mary Monroe. Ela é que faz todos os bolos, pães e biscoitos da loja. Oh, eu conheço a Mary, é uma confeiteira de mão cheia. Vou levar um bocado. Manterão as crianças quietas por algum tempo. Eu também preciso de leite e 1 quilo de farinha de trigo. E não esquece do meu chá, Fiona, aqui está meu cupom. Ele é bom, eu não quero porcaria. É um excelente chá, senhora Owens. E um TGFOP, disse Fiona com ar de cumplicidade. Tip Golden Flowery Orange Peckle. Ela tinha visto Joe agir assim. Lançaram um termo exótico na conversa. Ele dizia que isso acarreta uma cumplicidade, um conhecimento superior do produto que fazia o cliente sentir um profundo conhecedor. Eu vi essas letras no caixote. O que significa?
É a qualidade do chá. Isso indica que você está comprando um chá composto de folhas grandes e de uma floração enorme. Significa que o chá foi colhido nas extremidades dos galhos da planta, no caso, a orange petal, não na base, onde as folhas velhas estão. Ela abaixou o tom da voz. Tem gente que não conhece a diferença, ela disse olhando ao redor. Mas as pessoas como a senhora fazem questão de um chá de melhor qualidade. A senhora Owens assentiu com a cabeça. Então me dê esse chá, mocinha. Deus sabe há quanto tempo eu não saboreio um bom chá, anos. Fiona sorriu ao ver o entusiasmo da senhora Owens. Ela também o compartilhava. Se havia uma coisa que não tolerava era um chá ruim. Frustrada pelas ofertas do fornecedor do seu tio, ela suspendeu as compras dele e optou pela Millard, dirigindo-se à firma de importação de seu amigo Stewart, na South Street, onde solicitou um composto de chá indiano. Disse para Stewart o que queria e ele, valendo-se de folhas oriundas de 3 regiões de Essen, criou uma mistura encorpada e fresca, com um brilhante tom de malte. Ele ficou feliz por ter feito isso. Estava com dificuldade para negociar o seu estoque de chá indiano. Seus clientes americanos só queriam comprar o que conheciam, ou seja, o chá chinês. Seu chá era bem superior, mas ele não conseguia convencê-los. Fiona, no entanto, não compraria outro chá senão o dele. Ela reconheceu imediatamente a sua qualidade. Sabia que suas freguesas também gostariam do chá indiano. Graças à Virgem Maria, ela já as conhecia. Jovens operárias ou esposas de estivadores e de operários, quase todos imigrantes. Elas gostavam de um bom chá. Tratava-se de uma pequena luxúria que suas vidas de trabalho diário permitiam. Fiona pesou o chá da senhora Owens e depositou o saco sobre o balcão, junto com o resto das compras dela. Depois embrulhou os biscoitos de gengibre, pesou-os a farinha de trigo e retirou o leite de um galão, transferindo para a senhora Owens, com o galão que trouxera de casa. É só isso? Ela perguntou, enquanto começava a somar as compras. A mulher olhou longamente para a vitrine da loja. Oh, aquelas batatas estão lindas. Me dê 1 quilo delas e um maço de aspargos também. O senhor Owens adora aspargo. Eu acho que por hora chega. Nem sei se conseguirei levar estas compras. A senhora gostaria que entregássemos em sua casa? Entregar em casa? A Finnegan agora faz entregas? Sim, madame, aos sábados o dia todo e durante a semana à tarde, depois que os entregadores saem da escola. E quanto é isso? Para a senhora, nada. Na verdade, era gratuito para todos, mas por que mencionar isso? Bem, então eu quero sim, disse a mulher lisonjeada e embevecida. E me dê também um ramo daqueles lindos narcisos. Pode deixar que esses levo comigo agora, já que não tenho mais nada para carregar. E, por favor, peça para o menino tomar cuidado com minha jarra de leite. A senhora Owens pagou pelas compras e saiu. Sem perder um só segundo, Fiona voltou-se para a próxima cliente. E agora, senhora Reynolds, muito obrigada por ter aguardado. Em que posso servi-la? E depois de servir a senhora Reynolds, ainda havia uma fila de outras mulheres para atender. Fiona não conseguia parar nem por um segundo, mas estava nas nuvens. Todo mundo estava comprando. As pessoas compravam leite, pão, farinha de trigo, itens básicos e mais baratos, mas também compravam mercadorias mais caras, ramos de flores recém-colhidas, biscoitos da Mary e os legumes e verduras frescos expostos na vitrine. Fiona tinha padecido com aquela vitrine. Deixara para montá-la na última hora por volta das 6 da manhã. Nunca havia arrumado uma vitrine e não sabia por onde começar, mas
Sabia que precisava ficar maravilhosa e atraente o bastante para chamar a atenção das pessoas da rua. Sozinha, de pé no meio da loja, ela olhava ao redor analisando todas as mercadorias: aveia, picles, leite, farinhas e outros itens, e perguntando como criar uma forma de expô-las. Quando os primeiros raios de sol iluminaram a rua, ela entrou em pânico. Mas então ouviu a voz de Joe ecoando na sua cabeça, dizendo: Fi, tudo depende da apresentação. É ela que desperta o freguês para as compras. Seus olhos se cravaram num caixote de aspargos. Não planejara comprá-los, eram caros. Mas foi convencida pelo verdureiro, que afirmara que depois de um longo inverno as pessoas ficam loucas por legumes e verduras frescas e não se importam em pagar um pouco mais por eles. Seu olhar repousou nas batatas frescas, lindas, cobertas por uma casca rosada, e nos narcisos de Alec, e nos ovos de pata, marrons e pintados, dispostos numa caixa cheia de feno. E aí teve uma ideia. Subiu até o apartamento e pegou uma toalha de mesa de linho branco da Molly. Na sala de visitas, pegou um vaso verde na cozinha, uma tigela azul e branca. Depois desceu correndo para a loja. Foi ao porão, pegou um caixote de frutas vazio, uma grande lata de biscoitos redondos e algumas cestas, e depois subiu na vitrine e começou a trabalhar. Tão logo terminou, saiu para ver os resultados da rua. Criara um quadro perfeito da primavera. Um arranjo de narcisos amarelos no vaso verde, ao centro da vitrine sobre a lata de biscoitos, que cobrira com uma toalha de linho. Atrás do arranjo viam-se compridas bisnagas douradas dentro de uma cesta. Próximas a elas, em cima de um caixote de madeira, uma outra cesta repleta de batatas. Perto disso tudo, molhos de aspargos amarrados, com barbantes, e arranjados na tigela azul e branca. Frente ao ninho que ela improvisara com feno, viam-se 6 ovos de pata. Rústica e convidativa, a exibição de Fiona, totalmente diferente de todas as outras vitrines das lojas, geralmente entupidas de mercadorias desencontradas, como latas de graxa, barras de sabão, caixas de doces. Seu pequeno cenário evocava os dias cálidos e verdejantes que estavam por vir. Evocavam tulipas desabrochando nos campos e novas mudas nas árvores, um cenário aconchegante e caloroso que deleitava os pedestres já saturados das frutas de inverno e batatas velhas. A vitrine ilustrava para Fiona a primeira e mais importante regra do comércio, uma regra que tinha aprendido por instinto com Joe e com os mercados e as vitrines das lojas de Whitechapel. Crie o desejo por alguma coisa que as pessoas a compram. Uma mulher que admirava a vitrine entrou na loja seguida por Lan, quase sem fôlego. Fiona apontou para as compras da senhora Owens e lhe deu o endereço dela. Ele rapidamente acondicionou as compras em uma caixa e saiu. Rob entrou quando Lan saía e Fiona lhe deu a ordem de entrega da senhora Reynolds. Irritada, pensou em como seria mais fácil se o tio estivesse trabalhando ao seu lado, em vez de estar se embebedando no Williams. No dia anterior, ela o tinha trazido até a loja para que ele consertasse a gaveta da caixa registradora e mostrasse como se desenrolava a fita. Isso lhe custara $1. E durante o tempo em que estivera na loja, ele criticara muitas coisas que ela havia comprado. Muitos revendedores tinham-lhe vendido o dobro do que ele comprava para uma semana, aproveitando-se da inexperiência dela. Ela teve então que ouvir até que suas orelhas queimassem. Depois ele quebrou o ovo dentro de um prato, furou a gema e lhe disse que o ovo estava velho. Enfiou a mão no barril de farinha de trigo, deixou um punhado escorrer entre os dedos e encontrou brocas.
Avistou os 3 caixotes de chá da Miller e disse que ela havia comprado em excesso e que o chá envelheceria antes que fosse todo vendido. Pegou um peixe, examinou as guelras e disse que estava quase estragado. Enfurecida, ela argumentou que nada daquilo teria acontecido se ele estivesse presente para ajudá-la na hora das compras. Resmungando, transferiu os caixotes de chá e café junto com as caixas de roscas, farinha de trigo e alguns itens básicos que as mulheres compram com mais frequência para perto do balcão, e afastou os vidros de cacau, noz moscada e canela em pau do sol. Depois aconselhou-a a tirar os fósforos do balcão, refrigerado para que não ficassem úmidos. Por um único momento, seu tio tornou-se o dono de loja competente e conhecedor, que ela sabia que ele podia ser. Mas justo na hora em que ela pensava que ele podia ficar para ajudá-la, Michael saiu entristecido por estar naquele lugar. Enquanto saía, ele menosprezou os belos toques que ela dera na loja. O dossel de renda, pratos de vidro para os quitutes de Mary, as cantoneiras da vitrine e a placa de aberto, que Mad pintara à mão para ela. Ele afirmou que ali era um bairro operário e que as pessoas se interessavam pelo preço e não pelos enfeites. Ele estava errado. Fiona sabia disso. A classe operária amava a beleza da mesma forma que os ricos, talvez até mais, uma vez que havia tão pouca beleza em suas vidas. Mas ficou arrasada com as palavras dele, e Nick, que chegara para ajudá-la a arrumar a loja, teve que restaurar sua confiança abalada. Ele disse que os erros dela não passavam de enganos de principiante, e que havia tempo de corrigi-los. Também disse que talento e habilidade eram o que mais importava, e que isso havia de sobra nela. Ele segurou-a pelo rosto e sugeriu que ela fosse ao peixeiro e jogasse o bacalhau velho na cara dele, junto a uns bons desaforos. Ela fez o que ele aconselhou e teve de volta um maravilhoso peixe fresco. Depois obrigou o moleiro a trocar a farinha e o granjeiro a lhe dar ovos frescos. Enquanto embrulhava os últimos biscoitos de gengibre para uma freguesa, todos já tinham acabado e ainda não eram 10 horas. Fiona se deu conta do que tinha feito reabrira a loja. Havia clientes, dezenas deles. E eram tantos que as mercadorias já estavam acabando. Ela precisava renovar o estoque e com rapidez. Você não pode vender com uma carroça vazia, Joe costumava dizer. Ela estava muito aliviada porque tudo correra bem. Mais do que isso, sentia-se feliz e orgulhosa. O chá, os quitutes, a linda vitrine, tudo isso fora ideia dela e funcionara. Havia uma emoção surpreendente em ter sucesso em alguma coisa. Era uma nova emoção, metade felicidade e metade orgulho, e ela a saboreava. Com uma pontada de remorso, lembrou-se de quando se sentava com Joe na Old Stairs, e ele tentava lhe falar do seu sucesso na Patterson e do que isso significava para ele. Ela estava enciumada na ocasião, sentia-se extremamente ameaçada para ouvi-lo. Se ao menos o tivesse escutado. Se ao menos tivesse tentado entendê-lo em vez de brigar com ele. Se ao menos, e só se ao menos. Enquanto segurava a porta para uma cliente sair com as compras que fizera questão de carregar, Fiona viu uma carruagem estacionar à frente da loja. O condutor caminhou até a porta, perguntou seu nome e depois lhe entregou uma caixa. O que é isso? Ela perguntou. Dele, a gente nunca sabe. Ele disse, já de volta à carruagem agitando as rédeas. Fiona olhou para a caixa. Era um brilhante retângulo azul de tamanho médio, a tampa marchetada com peças iridescentes de vidro. Ela girou a caixa e viu o nome Tiffany Studios gravado embaixo. Intrigada, abriu-a. Surpreendeu-se ao ver que dentro havia um jornal, um exemplar do New York World. Na primeira página estava escrito Veja a página 5. Ela fez o que a frase pedia
e viu que o anúncio de sua loja feito por Nate e Maddie, o mesmo colocado na Chelsea Crier, ocupava uma página inteira. Ela se espantou. Como isso acontecera? Não tinha feito aquele anúncio, não havia dinheiro para isso. O World era o maior jornal da cidade, não era um jornalzinho de bairro. Talvez aquilo explicasse por que a loja estava tão lotada. Um pequeno cartão branco escorregou de dentro das páginas e caiu ao chão. Ela o pegou. A letra era grande e masculina. O cartão dizia: Minha cara senhorita Finnegan, espero que este pequeno presente contribua para o seu sucesso. Cordialmente, William R. McLean. William McLean se perguntava se estava perdendo o juízo. Ele se atrasará para um jantar no Delmônico, um jantar ao qual não podia faltar. Era uma recepção privada oferecida pelo prefeito. Grande parte dos homens de negócio da cidade estaria lá. O jantar seria uma excelente ocasião para ele expor seus planos de uma ampla via subterrânea ao longo da cidade e despertar o interesse e o entusiasmo entre as pessoas, cujo apoio talvez fosse crucial para o seu sucesso. E o que ele estava fazendo? Sentado em sua carruagem estacionada em uma rua perdida em West Side, do outro lado da rua de um pequeno armazém, aguardando, esperando para ver, mesmo que de relance, a jovem, cujo rosto ele não conseguia tirar da cabeça, desde que a tinha visto pela primeira vez uma semana antes, num dos escritórios do seu banco. Um rosto enigmático, que tanto se mostrava ansioso como determinado, aberto e resguardado, forte e dilacerantemente vulnerável, o rosto mais atraente que já vira. A caminho do restaurante da Fifth Avenue, um impulso o fez dizer para Martin, seu cocheiro, que virasse à esquerda. Ele falou que precisava dar uma parada antes de chegar ao Domênico. Ao ser informado do endereço, Martin fez uma expressão intrigada. — O senhor tem certeza de que é este endereço mesmo? Perguntou o cocheiro. Ao receber a confirmação de Will, ele balançou a cabeça como se não estivesse entendendo mais nada. Will conhecia a sensação. Ele também já não entendia. Não entendia por que arriscar o dinheiro de seu banco numa garota cheia de ideias, mas sem nenhuma experiência. Ou porque fizera Jeanne, sua secretária, percorrer 4 dias seguidos todos os jornais da cidade, até encontrar a cópia do anúncio que Fiona colocara no Chelsea Crier, para estampá-lo no World. Ele também não entendia porque pensava umas 100 vezes por dia numa garota que nem conhecia. Ou porque de repente passou a se sentir insuportavelmente sozinho, apesar da vida intensa que tinha, das demandas de seus negócios e prazeres que partilhava com os amigos e a família. Com 45 anos de idade, William McLean já tinha vivido tempo suficiente para conhecer sua própria mente. Entendia suas motivações e seus objetivos. Era um homem astuto e racional, alguém que usara sua formidável inteligência e seu brilhante tino financeiro para transformar uma modesta fortuna familiar numa soma estonteante de dinheiro. Ele era um homem altamente disciplinado e se orgulhava da atenção que dava ao fato e à lógica, e de sua capacidade de não se deixar levar pela emoção ou pelos devaneios. Então, que diabo ele estava fazendo ali, à espreita? No final do trajeto, ele disse para si mesmo que só estava cuidando dos negócios, vistoriando o investimento de seu banco. Ele só estava querendo se certificar que a senhorita Finnegan tinha entrado com o pé direito. Afinal, uma loja era um empreendimento muito grande para ser cuidado por uma jovem. Mas, à medida que os minutos passavam
E depois de ter visto no relógio que já eram quase 7 horas e ela não tinha saído da loja, deixando-o desconsolado, ele se viu forçado a admitir que a sua visita não tinha nada a ver com negócios, e sim com o olhar machucado dela quando Elis a descartou. E com a maneira tocante e corajosa com que ela manteve a cabeça erguida e segurou as lágrimas quando ele se dirigiu a ela, e com o alívio real e palpável no semblante dela, quando anunciou que ela teria a loja. Precisava saber se ela estava bem, se as coisas tinham corrido bem. E se não tivessem acontecido assim, ele queria ser aquele que as endireitaria. Ele acendera suas emoções. Sentimentos de preocupação e proteção, além de outros sentidos mais profundos e desconhecidos. Sentimentos que ele não compreendia e não sabia como nomeá-los. Will olhou o relógio. Eram exatamente 7 horas. Ele tinha que ir embora. Não só porque estava atrasado para o jantar, mas também porque já estava chamando a atenção. Seu coche, fabricado na Inglaterra, valia facilmente o dobro de qualquer um dos prédios dali, e as pessoas estavam parando para admirá-lo. E para o seu horror, também para admirá-lo em seu traje de gala. No Delmônico ou na ópera ninguém o olharia 2 vezes, mas ali, naquele bairro operário, ele se tornara um verdadeiro espetáculo. E isso era algo que um homem com sua bagagem e linhagem não fazia. Ele já estava a ponto de pedir que Martin colocasse o coche em movimento quando a porta da loja abriu e uma jovem vestida um longo avental branco saiu de dentro dela. Seu coração pulou ao vê-la. Fiona. Ela encaixou o gancho de um longo cabo que carregava num aro metálico sobre a porta de entrada e começou a enrolar o todo. E então, antes que percebesse o que acontecia, ele estava saindo do coche e atravessava a rua a passos largos. Ao pisar na calçada, a porta da loja abriu-se e um rapaz saiu. Ele tirou o cabo da mão dela, acabou de enrolar o todo em seguida. De repente ergueu-a do chão e os dois começaram a girar, exultantes e felizes. O rapaz colocou-a de volta ao chão e ela beijou o rosto dele. Will se deteve imediatamente. É claro que devia ser o marido dela. Por alguma razão ele não a tinha imaginado casada. Ela lhe pareceu tão sozinha naquele dia no banco, como se não tivesse ninguém para lutar por ela, ninguém que a defendesse. Observando os dois, ele se maravilhou com a excitação e a vertiginosa emoção de ambos. O dia devia ter sido promissor, e eles deviam ter feito algum dinheiro. Ele ficou admirado em ver como alguns dólares podiam deixar alguém tão feliz. Ana, sua afinada esposa, nunca o abraçara daquela maneira, nem mesmo quando ele conseguiu seu primeiro 1.000.000. De repente, ele desejou estar de volta ao coche. Sentia-se um intruso, barganhando a felicidade daqueles dois. Sentia-se incomodado e, para seu espanto, dolorosamente desapontado. Deu meia volta esperando não ser notado, mas nesse momento Fiona o viu. Sua face, já brilhante de felicidade, tornou-se incandescente. Senhor McLean! Olhe, Nick, é o Senhor McLean, o homem de quem falei, aquele do banco. Oh, Senhor McLean, o senhor não vai acreditar no que tivemos. Tinha tanta gente, rios de gente, oceanos de gente. Vendemos tudo e não sobrou quase nada para vender, quase nada. E tudo isso por causa do Senhor. E ela, então, ultrapassou a pequena distância que havia entre eles, jogou os braços em torno do pescoço dele e o abraçou tão forte que quase o sufocou. Ele ficou tão aturdido
e tão encantado que literalmente engoliu as palavras. Suas mãos subiram pelas costas dela. Ele podia sentir o calor do corpo dela vazando pela blusa. Os cabelos de Fiona roçando ao lado do rosto dele e a face dela como cetim, colada à dele. Ela exalava um aroma de manteiga e chá e maçã aconchegante e doce suor feminino. E depois, como se recobrando a consciência, ela afastou-se dando um passo atrás e todo o corpo dele sentiu uma falta profunda do toque dela. O Senhor fez tanto por nós. Primeiro salvando a loja para mim. E o anúncio, ela disse. Como o Senhor conseguiu colocá-lo no Word? Eu deixei uma cópia com o Sr. Ellis. Ela não esperava por respostas. Continuou falando atropeladamente, poupando-o de uma explicação. O Senhor não sabe o que isso significa para nós, para minha família. Ela ainda sorria, mas ele viu uma brilhante película de lágrimas no rosto dela. Não vamos precisar nos mudar e não tenho que encontrar um trabalho. E a família Munro poderá ficar e... Oh, não! Olhe só o que fiz! Will acompanhou horrorizado o olhar dela até a frente do seu paletó e viu que estava coberto de farinha de trigo. Me desculpe. Vou pegar um pano. Ela desapareceu na loja, deixando-o próximo ao seu companheiro. Ela não é uma espoleta? Ele disse olhando-a e rindo. Eu sou Nicholas Soames, um amigo de Fiona. Muito prazer em conhecê-lo. Apenas um amigo? Will o cumprimentou, iluminado. O prazer é meu, senhor. Fiona saiu e lançou-se atrapalhada no paletó dele, esfregando a farinha com o pano e piorando ainda mais as coisas, até que ele assegurasse para ela que estava tudo bem e que a farinha sairia com uma boa sacudidela. Particularmente, ele estava tranquilo porque sabia que Charles Delmônico mantinha uma reserva de paletós e calças para os seus clientes, no caso de algum acidente à mesa. Ao mesmo tempo em que ela desistia e enfiava o pano no bolso, Nick apagava as lâmpadas a gás, trancava a porta e lhe entregava a chave. Vou subir para ver se Mary precisa de ajuda para o jantar, Fi. O que devo fazer com isso? Ele segurava a caixa da Tiffany que o Will tinha enviado. Vamos olhar outra vez, ela disse com um olhar guloso. Nick abriu a caixa, ela estava cheia de notas e moedas. Eles olharam para o dinheiro. Entreolharam-se e explodiram em risos, como duas crianças diante de uma caixa de doces. Will não conseguia se lembrar de ter se divertido tanto em fazer dinheiro algum dia. Talvez devesse desistir da mineração, da madeira e das vias subterrâneas e tentar o comércio. Esconda em algum lugar debaixo da minha cama. Aí tem dinheiro suficiente para o próximo pagamento mensal da hipoteca. Se Michael a encontrar, ele vai secar todos os bares da cidade. Ela olhou para o Will. Meu tio tem um problema com o uísque. Tenho certeza de que o Sr. Ellis lhe contou. Will assentiu com a cabeça. Ellis tinha contado escolhendo as palavras. Ele se surpreendeu com a forma direta com que Fiona falara. No seu círculo social, ninguém falava abertamente sobre estas coisas. Elas aconteciam. Bebida, jogo e coisas piores. A regra, no entanto, era fingir que não existiam. Muito prazer em conhecê-lo, Sr. McLean, disse Nick entrando no prédio. O prazer foi meu, Sr. Soames. O senhor pode cear conosco, Sr. McLean. Ou o certo é jantar. Eu confundo tudo. Adoraria que o senhor ficasse. Todos nós adoraríamos. O jantar será uma pequena celebração, ainda mais agora.
De manhã eu estava tão preocupada, achando que ninguém viria. Por favor, junte-se a nós. O Nick trouxe champanhe. Me chame de Will, eu insisto. Adoraria me juntar a vocês, mas tenho que ir depressa para um jantar de negócios. Fiona balançou a cabeça. Olhou para o chão e depois ergueu os olhos para ele, mas seu sorriso adorável se dissipara. Talvez um jantar elegante e silencioso, eu imagino. Devo me desculpar. Não costumo tagarelar tanto assim, estou muito excitada. Nem sei se conseguirei dormir esta noite. Will notou que ela havia pensado que a sua recusa ao convite se devia ao comportamento impetuoso dela. Nada podia estar mais longe da verdade. Senhorita Finnegan, não, por favor, não pense. Eu gosto do seu entusiasmo pela loja, eu também sou assim. Me dê uma chance e encherei seus ouvidos falando do meu metrô. Olhe, ainda tenho um pouco de tempo antes de ir para o centro. Quando estou muito excitado, sempre dou uma caminhada, é ótimo. Vamos caminhar um pouco? Eu adoraria. Mary não vai terminar o jantar tão cedo, pelo menos enquanto Nick estiver se intrometendo por lá. Mas não o estou atrasando, estou? Ele negou com um aceno. De jeito nenhum, tenho muito tempo, ele disse, mas não tinha. Estava escandalosamente atrasado e não se importava com isso. Ela sorriu outra vez. Um sorriso largo, generoso, genuíno, desprovido de qualquer arrogância e profundamente desconcertante. Ele a tinha feito sorrir, e isso o deixou feliz. Ela tirou o avental e o largou num degrau da escada. Estou pronta, ela disse. Vamos? Espere um pouco, ele disse puxando um lenço do bolso. E gentilmente esfregou o rosto dela com o lenço. Canela. Uma listra comprida. Parece que você estava liderando um conselho de guerra, ela riu. Sua pele era tão sedosa quanto uma pétala de rosa. Ele continuou esfregando até acabar com a mancha de canela e procurou se deter antes que ela pensasse que só estava tentando tocá-la. E era o que fazia. Eles saíram e ela disse que já que passaria a chamá-lo de Will, ele devia chamá-la de Fiona. Ele concordou, abafando um sorriso pela aparência dela. Mechas de cabelo tinham escapulido do penteado e caíam pela cintura, e suas roupas estavam imundas e amarrotadas, mas seu rosto estava corado, e seus magníficos olhos brilhavam. Will pensou que ela era a mulher mais bela que ele já tinha visto. Enquanto caminhavam para o leste da 18th Street, ele quis saber da loja do que os fregueses haviam comprado e de onde ela tirara tão boas ideias. As respostas eram inteligentes e perspicazes, e depois ela começou a lhe fazer perguntas, como rico nova-iorquinos fizeram fortuna, o que produziram, o que venderam. Bem, Carnegie ficou rico com o aço, ele se pôs a falar, e Rockefeller com o petróleo. O Morgan com a estrada de ferro e finanças e... Por que você quer saber disso, Fiona? Porque eu quero ficar rica, quero ficar milionária, Will. Mesmo? Ele perguntou, sorrindo por outro tabu quebrado, outra regra atirada jovialmente para o alto e espatifada como uma garrafa velha de leite. Obviamente, ela não sabia que as mulheres não deviam falar de dinheiro, pelo menos as mulheres de sua classe social. Ele teve a nítida sensação de que ela não dava a mínima se soubesse disso. Mesmo? Como você fez para ficar rico? Como foi? Ótimo, lá se foi outra garrafa de leite.
Desde pequeno ele aprendera que nunca devia perguntar de maneira tão direta para um amigo a respeito de suas finanças, mas ele achou tão jovial a forma com que ela perguntou e pediu aconselhamento que não hesitou em responder-lhe. Com uma pequena fortuna familiar, eu investi no corte de madeira de algumas terras que herdei no Colorado, e com o projeto de comprar mais terras por lá, o solo é abundante em prata. Fiona franziu a testa e suas sobrancelhas se contraíram. Eu não tenho nenhuma dessas coisas, ela disse. Mas estou pensando que, se tudo correr bem, talvez eu possa pedir outro empréstimo e abrir uma segunda loja, talvez 10 ou 15 ruas ao norte da primeira. Em Hell's Kitchen? É melhor que não seja. Bem, então ao sul, ela especulou, ou alguns quarteirões ao leste. Talvez Union Square. Já estive lá, é bem movimentada. E depois eu poderia abrir uma loja, em pouco tempo teria uma cadeia de... Will olhou-a longamente. Você não acha que seria mais sensato caminhar um pouco antes de sair correndo? Faz um dia que você abriu a loja. E um ótimo dia, por sinal. Mas você ainda precisa aprender algumas coisas antes de abrir uma segunda loja. Como o quê? O perfil de sua clientela. Experimente abrir uma loja como a sua em Hell's Kitchen e verá a sua vitrine depauperada. Eles saquearão tudo. É um bairro perigoso e você está certa assim. Union Square é um lugar muito movimentado, mas atende um público que procura por mercadorias mais luxuosas. Ouça o conselho que o meu pai me deu quando comecei, Fiona. Para crescer, use aquilo que você conhece. Acabamos de ver que você ainda não conhece bem os bairros da cidade, para fazer investimentos maiores em qualquer um deles. Não apresse as coisas, comece pequena. Como? Com que? Will pensou por alguns segundos. Você disse que todos os seus bolos e biscoitos foram vendidos, não foi? Fiona confirmou. Você já sabe que os doces vendem, então agora tente vender salgados. Empadões de carne, de galinha, esse tipo de coisas. E um risco, você pode não vendê-los, mas é um risco calculado, veja as probabilidades. Tente uma seleção de bons doces. Se as pessoas estão comprando biscoitos, existe a chance de comprar chocolate. O que mais? O aspargo vendeu todo, não é? Uma noite dessas eu provei no Rector a mais deliciosa alface no vapor que já comi na vida. Era uma alface nova, colhida antes de estar inteiramente formada. Talvez as pessoas que gostam de verduras frescas também comprem este tipo de alface. Talvez não. Mas você deve investigar cada possibilidade. Antecipe as necessidades. Seja a primeira a dar a seus clientes aquilo que eles querem, mesmo que eles não saibam o que desejam. Abria-se uma janela em cima da cabeça deles. Uma mulher se debruçou no parapeito e gritou com um tosco sotaque irlandês: Sean, Jimmy, em que raio de buraco vocês se meteram, seus malandros? As costeletas de porco estão esfriando. Venham já para casa, senão vão levar uma surra, os dois. Costeletas de porco, Will, disse Fiona apontando para a janela. E o que os meus fregueses querem? Não ficarei rica vendendo estas coisas, Will sorriu. Talvez não. Pelo menos não agora. Mas você aprenderá. Acabará descobrindo o que vende e o que não vende e saberá por quê. E crescerá com esse conhecimento. Ficará esperta, Fiona. E esse é o primeiro passo para enriquecer. É, sim. Eu nunca teria sabido comprar minhas minas de prata se já não tivesse ido ao Colorado, por conta dos meus negócios com a madeira.
Eu não teria tentado vender para a cidade meu plano para o metrô, se não tivesse o conhecimento de engenharia subterrânea que adquiri com minhas minas. Confie em mim. Para crescer, use aquilo que você conhece. Continuaram a caminhar e a conversar alheios ao tempo que passava, e não houve em nenhum momento um silêncio constrangedor, um só segundo em que os dois não conseguissem pensar no que falar. Will estava profundamente encantado com Fiona. Nunca tinha conhecido alguém como ela. Uma mulher tão apaixonada, tão direta, tão honesta, tão desprovida de malícia. Ela o fascinava e intrigava, e queria saber mais sobre ela. Perguntou sobre a família dela e, quando ela contou o que havia acontecido, ele parou no meio da calçada no cruzamento da 18th and 15th e a Broadway, incapaz de acreditar como ela havia sobrevivido. Isso e tudo sobre ela respondia a todas as perguntas dele. Explicava por que ela estava ali, por que ela lutava para fazer da loja um sucesso, porque estava determinada a enriquecer. Ele admirou a coragem e a força dela, mas seu coração também sofreu por ela. Sem pensar, segurou as mãos dela e disse que ela o procurasse quando necessitasse de qualquer coisa. Ele não tivera a intenção de agir assim. Seria um gesto ousado, mas o impulso falou mais alto. Ela simplesmente apertou as mãos dele, agradeceu e disse que o procuraria se acontecesse alguma coisa. Quando chegaram na Union Square, Fiona surpreendeu-se por eles terem andado tão longe e disse que tinha que voltar. O jantar já devia estar quase pronto. Contudo, antes de retomarem, ela avistou uma florista, uma menina encardida aparentando não mais que 12 anos, que vendia seu produto. A menina tinha rosas vermelhas. Fiona deixou seu olhar pousado durante um tempo sobre elas e, de repente, disse que compraria algumas rosas por mais que fossem caras, como um presente pelo sucesso da inauguração. Ele esboçou um gesto para comprá-las, mas ela não deixou. Ele notou que ela pagou pelas flores da menina um pouco mais do que custavam. Ela confessou que amava rosas vermelhas e ofereceu uma para que ele colocasse na lapela. Quando finalmente chegaram de volta à loja um menininho ruivo, ela disse que era o seu irmão, estava debruçado na janela. Ele gritou para que ela se apressasse. Todo mundo estava morrendo de fome, ele disse. Will beijou a mão de Fiona, segurou-a por mais tempo do que devia e, por fim, se despediu. Ele olhou para trás enquanto o coche se afastava e a viu de pé na calçada, com as rosas nas mãos, vendo-o partir. E nunca em sua vida ele havia lamentado a perda de uma garrafa de Chateau Lafite e um jantar doméstico.